Hi and welcome back to the program. We are joined today by Colonel. Olá e bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos acompanhados pelo Coronel Jacques Baud, que é ex-analista de inteligência do Exército Suíço. No momento, estou em Minsk, na Conferência de Segurança da Eurásia, onde há muitos embaixadores e diplomatas de lugares como China, Índia, Indonésia e outras grandes potências do Oriente. Todos parecem falar sobre como desejam diversificar suas parcerias econômicas e se ajustar a essa distribuição multipolar de poder, tanto para a autonomia econômica quanto política. Both for economic and political autonomy. Now, I'm frequently asked here, though, why. Agora, frequentemente me perguntam aqui por que a Europa está fazendo o que está fazendo. Parece estar agindo contra seus próprios interesses, colocando todos os ovos na cesta americana. E justamente no momento em que os americanos estão dando menos prioridade à Europa e extraindo muita riqueza de seus aliados dependentes. Então pensei em lhe fazer a pergunta, Coronel. Há agora uma sensação de que os europeus não estão mais agindo realmente em seu próprio interesse. Como o senhor explica o fato de eles, se não resistirem, pelo menos não conseguirem se ajustar às novas realidades? É uma questão interessante, porque é uma questão muito complexa. Ou melhor dizendo, uma boa pergunta com uma resposta muito complexa. Muitas vezes temos a impressão de que a Europa está seguindo os Estados Unidos, mas se olharmos para as coisas hoje, ela não está realmente seguindo os Estados Unidos. Ela tende a ter seu próprio caminho, por exemplo, na crise ucraniana. Não se ajustou à política elaborada pela nova administração, a administração Trump, mas preferiu seguir seu próprio rumo, o que, como Gideon Rachman descreveu recentemente no Financial Times, é uma espécie de americanização da política externa europeia. E essa americanização não é algo totalmente novo. É algo que eu já havia observado quando estava na OTAN, entre 2012 e 2017. Percebi, não apenas eu, mas também outros coronéis da chamada Velha Europa, que havia um crescente distanciamento de mentalidade entre o que costumávamos chamar de Velha Europa, França, Itália, Alemanha e assim por diante, e a chamada Nova Europa, basicamente os antigos países comunistas ou do Pacto de Varsóvia. E notamos isso no nível militar. Não estou falando da liderança, que é ainda mais complexa de definir, porque acho que o que temos agora na Europa é uma liderança muito imatura. Mas quando falamos sobre a liderança militar, ela é, de modo geral, mais madura do que a política. Nesse contexto, acredito que os militares perceberam uma forte, digamos, atração da parte oriental da Europa em se alinhar à agenda dos Estados Unidos. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que a Europa nunca, quero dizer, a União Europeia, como surgiu a partir do Tratado de Maastricht e das dinâmicas que se seguiram, nunca conseguiu realmente definir sua identidade. Ela nasceu de uma organização econômica ou multilateral, por assim dizer, destinada a resolver questões econômicas e a facilitar o comércio e as conexões entre os Estados. And connection among states. And now we have E agora temos a impressão de que a Europa quer assumir um papel mais político no cenário internacional. O problema é que, obviamente, a Europa não está preparada para isso. Então, temos aqui uma combinação de questões institucionais. A própria Europa não estando pronta para a tarefa que imagina, e uma liderança imatura como resultado da situação em que nos encontramos. Quero dizer, é interessante. Um político francês tentou fazer uma espécie de resumo dos perfis de vários líderes europeus e percebeu que todos são muito jovens, bem mais jovens agora do que eram, digamos, há 40 anos. Com menos experiência de vida e menos experiência profissional, eles são em sua maioria apparatchik, ou seja, pessoas que cresceram dentro de uma estrutura partidária e, portanto, não têm uma conexão real com a vida real. Pessoas que provavelmente são, pessoas que não são, e esse é um ponto interessante que provavelmente precisa de mais estudo,
mas pessoas que não conseguiram ser absorvidas pela ciência ou pela economia. Então, pessoas que, na verdade, se tornaram políticos por falta de opção, porque essa era a maneira de ter uma carreira. Eles não teriam conseguido construir uma carreira bem-sucedida no setor privado. E isso é algo que, na minha opinião, e notei isso também na Suíça, desde o início dos anos 1990, o setor privado se tornou mais atraente para pessoas competentes do que o setor público ou político. Than the public or the political sector. And today you have basically those who E hoje, basicamente, temos aqueles que não conseguiram ter sucesso em outras áreas, acabando como políticos. É uma formulação um pouco esquemática, mas acho que ilustra uma tendência real na Europa. Pessoas com menos especialização, menos experiência, menos conhecimento, estão agora na liderança de nossos países. Tudo isso combinado resultou em uma Europa que não sabe realmente para onde está indo. E quando se trata de questões geopolíticas atuais, como a Ucrânia, ou, por exemplo, o Irã, a Palestina ou outras crises, temos uma Europa totalmente incapaz de oferecer qualquer resposta real. Provavelmente enviam algum dinheiro, mas é só isso. probably they send some money, but that's all. I mean, there's absolutely no initiatives. Quero dizer, não há absolutamente nenhuma iniciativa política para resolver o problema, nenhuma iniciativa diplomática para tentar chegar a acordos ou algo do tipo. É evidente com o... Bem, pode-se ter exatamente o mesmo tipo de preocupação com o Irã, por exemplo. O fato de que, em 2018, os Estados Unidos se retiraram do JCPOA poderia ter oferecido uma oportunidade fantástica para a política externa europeia se posicionar diante da nova situação. Mas não aconteceu. E esse é o tipo de coisa que, bem, alguns chamam de vassalização, outros de submissão, não sei exatamente como definir, mas é certamente uma falta de iniciativa, uma falta de, digamos, autopercepção que temos na Europa. Let's say self-consciousness that we have in Europe. And it's also very interesting to see that E também é muito interessante ver que a Europa está enfrentando muitos desafios, não apenas com a China, com os semicondutores, a indústria e tudo isso, mas também em outras áreas. Se você lê, e isso foi um comentário feito, posso estar enganado, mas acho que foi pelo Sr. Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia, ele diz que quando tem reuniões europeias, o assunto é sempre e exclusivamente a Rússia. Parece ser uma política externa, de tema único. Eles lidam apenas com uma questão. E claro, podemos explicar isso, porque não tenho certeza se pessoas como Kaja Kallas são as mais inteligentes do grupo. Mas essa não pode ser a única explicação, porque mesmo que não sejam muito brilhantes, deveriam ser apoiadas por assessores que provavelmente trariam outros assuntos à sua atenção. Mas, ao que parece, não é o caso. But apparently it's not the case. Everything is focused on Russia. Tudo está focado na Rússia, o que significa que tendemos a ter uma liderança concentrada em um único problema, totalmente incapaz de lidar com outros. Cada questão, energia, economia, comércio e assim por diante, acaba voltando à relação entre a Europa e a Rússia. Então temos, ao que me parece, um tipo de problema psicopatológico na Europa neste momento. Pessoas que não têm senso de prioridade, que não conseguem entender o que está em jogo ou o que deveriam fazer. O que, aliás, é algo que podemos até relacionar ao comportamento muito estranho apontado por vários comentaristas, como Alexander Mercouris e outros. O fato de termos líderes como Keir Starmer, Emmanuel Macron e outros, que estão aparentemente totalmente focados na Rússia novamente em sua política externa, mas não nas questões internas. But not on domestic issues. And we see, and that's very blatant in France. E vemos isso muito claramente na França, onde há uma crise séria em andamento. Mas a atenção do presidente parece estar voltada para a Rússia, sem absolutamente nenhum interesse em resolver a crise interna. Vemos exatamente o mesmo comportamento, ao que parece, no nível europeu, o que é bastante estranho. E isso, por sua vez, provoca, ou desencadeia, ou até amplia, o fosso que temos na Europa entre as populações, de modo geral, e as lideranças. Lideranças no plural. And the leaderships in the plural form. I mean, leadership of European Union, but also leadership at... Quero dizer, a liderança da União Europeia, mas também a liderança em nível nacional.
E vemos que a cada dia há um sentimento mais forte de desconfiança, de fato, entre a base da sociedade e o chamado topo da sociedade, a liderança. E isso, na minha opinião, não é sustentável. Quando temos discussões como, por exemplo, sobre os ativos russos congelados e tudo mais, isso ignora completamente as consequências de longo prazo dessas decisões. Se olharmos para a Europa de fora, do que chamamos de resto do mundo, onde as pessoas são extremamente inteligentes e compreendem as consequências estratégicas de tudo isso, acredito que a desconfiança que temos dentro da Europa também tende a se refletir na relação entre o resto do mundo e a Europa. E vemos que é provavelmente isso que também desperta interesse em outras estruturas multilaterais, como os BRICS e outros. Embora os BRICS não sejam uma aliança, nem uma organização de países com visões semelhantes, o ponto comum entre todos os membros dos BRICS e grupos semelhantes, como a Organização de Cooperação de Xangai e outros, é de fato uma desconfiança compartilhada em relação ao Ocidente. E se somarmos a isso o fato de que os Estados Unidos, sob Donald Trump, têm uma política externa extremamente difícil de entender porque parece errática, e é errática, então tudo faz sentido. Na verdade, não sou daqueles que acham que existe uma estratégia que zigue-zagueia, ou que é a falta de estratégia que obriga Trump a zigue-zaguear por várias decisões. Um passo à frente, 3 para trás e coisas assim. Acho que é simplesmente uma falta de estratégia. E isso, de fato, está de acordo com a minha observação pessoal e profissional. No passado, especialmente há 30 ou até 40 anos, eu tinha muito contato com a alta liderança na Europa, no meu país e em organizações internacionais. Minha sensação é que o que o Ocidente está perdendo não é apenas um senso de prioridade, mas também a capacidade de desenvolver estratégias reais. Somos táticos, fazemos táticas, mas não temos estratégias. E isso fica muito claro quando olhamos para todas as crises que estamos vendo hoje. Mesmo pessoas como Trump, por exemplo, quando se trata do conflito na Ucrânia, têm objetivos, mas não têm estratégias para alcançá-los. E quando falamos da Europa, ela não tem nem objetivos, nem estratégias. Se você não tem um objetivo, basicamente não pode ter uma estratégia, obviamente. Então estamos nessa situação. Há uma falta de uma estrutura conceitual real para lidar com as questões. E, novamente, a Europa nunca conseguiu fazer a transição de uma organização econômica para uma política. Na minha visão, ela até falhou em cumprir o papel autoproclamado de organização política. Então, em poucas palavras, essa é a minha interpretação. Claro que poderíamos desenvolver todos esses temas, mas vou tentar ser breve, porque costumo falar demais. Você está certo. É um tema muito amplo. Quero dizer, agora que o mundo está se tornando multipolar em um contexto global, o que significa que muitas das maiores potências serão não ocidentais, eu gostaria de ver uma estratégia para a Europa. Onde nos vemos posicionados dentro disso? Se for um mundo em que os Estados Unidos não veem a Europa como sua principal prioridade, o que de fato não veem, então qual é o papel da Europa nisso e como o alcançamos? No momento, não ouço nada sendo articulado. E além disso, nada realmente faz sentido. Se você acha que os Estados Unidos vão recuar, seria lógico querer diversificar. Então, por que estamos confiscando ativos chineses? Por que estamos aplicando as sanções de retorno automático? Por que estamos ameaçando os indianos com sanções secundárias? Por que estamos tomando fundos soberanos russos? Quer dizer, nada disso. Este é um bom momento para manter as linhas divisórias na Europa e militarizá-las. Eu só perguntaria, o objetivo é manter os Estados Unidos na Europa ou é fazer com que a Europa aprenda a ser mais independente sem os Estados Unidos? Porque essas são duas estratégias completamente diferentes, dois objetivos diferentes.
dois meios diferentes para alcançá-los. Mas você também está muito certo, eu acho, sobre o problema de competência que temos na UE. Angela Merkel, se não me engano, enviou von der Leyen para a UE simplesmente porque ela fez um péssimo trabalho administrando as forças armadas alemãs. Então agora ela está na UE, e o trabalho dela é gerenciar a militarização da UE. É algo bastante extraordinário. E o mesmo com Kaja Kallas. Ela teve grandes problemas na política da Estônia. Era muito impopular. Tão impopular, na verdade, em um dos menores países que temos na Europa. Então a solução é torná-la responsável pela política externa de todo o bloco. Quero dizer, isso não é meritocracia. Desculpe, meritocracia é quando as melhores pessoas chegam ao topo. Mas dá para ver um pânico se instalando na OME agora, porque só na última semana muita coisa se intensificou. Estou pensando no colapso na Ucrânia. De novo, não temos uma estratégia sobre para onde queremos ir. Tudo o que sabemos é que não podemos deixar a Rússia vencer. Mas agora que, previsivelmente, as coisas estão indo de mal a pior para os ucranianos. De repente vemos a França falando em enviar tropas para lá. Devemos confiscar ou roubar fundos soberanos russos para financiar a Ucrânia. É como se não pudéssemos ter uma discussão crítica sobre as consequências disso, com medo de que possamos minar a legitimidade ou a coesão interna. Você percebe o pânico se instalando? Certamente, há um efeito de pânico em jogo. Quero dizer, quando você não tem nenhuma solução e não quer voltar, digamos, a algum tipo de acordo negociado ou algo do tipo, então a opção óbvia é escalar o conflito. E é provavelmente isso que estamos vendo aqui. Mas há também outra coisa. Mencionamos o Irã e as sanções automáticas. É muito interessante observar. Acho que ainda carregamos uma espécie de legado em relação aos Estados Unidos. Ainda existe esse medo do que os Estados Unidos possam fazer se não cumprirmos o que eles dizem. Na verdade, é muito parecido com uma relação de estilo mafioso com os Strengths. Eles impõem uma solução e espera-se que a aceitemos. E então eles dirão, temos um acordo. Mas não é realmente um acordo. É um acordo que foi imposto. Quando se trata das sanções ao Irã, em 2018, quando os Estados Unidos se retiraram do JCPOA, já havia sido estabelecido que o Irã havia cumprido todos os requisitos do acordo. Portanto, os países europeus, ou aqueles que ainda faziam parte do tratado, deveriam suspender as sanções. Curiosamente, pode-se dizer, certo, mas se não fizermos isso, ainda enfrentamos a ameaça das sanções americanas, que podem se aplicar além do território dos Estados Unidos. Mas na realidade, se observarmos com atenção, na Europa temos um arcabouço jurídico para sanções que nos permite contornar as sanções americanas. Esse é um conjunto de leis ou uma diretiva adotada em 1996, se não me engano, que permite à União Europeia não cumprir com aquelas imposições extraterritoriais impostas pelos Estados Unidos. Na verdade, em 2018, os europeus poderiam ter ativado essa legislação, mas não o fizeram. Então eles têm as ferramentas, têm a legalidade para fazê-lo, a legitimidade para fazê-lo, mas não o fizeram. Portanto, além de todas as questões institucionais, há também uma falta de coragem quando se trata de enfrentar os Estados Unidos. E isso provavelmente é ainda mais forte hoje, porque agora, quando falamos sobre a Ucrânia, os Estados Unidos querem se desvincular do conflito. Mas a União Europeia ainda está disposta a manter os Estados Unidos envolvidos na Europa, militarmente e em termos de segurança. E por essa razão, tendem a jogar um jogo duplo. O problema é, e claro, venho da Suíça, então minha forma de pensar é influenciada por isso, mas quando se trata da Ucrânia, eu não entendi por que a Europa, e a Suíça também, porque isso se aplica igualmente ao estranho caso da neutralidade suíça, escolheram esse caminho. Em vez de dizer, bem, há um conflito na Europa, e em vez de apoiar um dos lados, vamos ficar fora do conflito e tentar resolvê-lo por meios diplomáticos. And we don't take side in the conflict.
E nós não tomamos partido no conflito. Independentemente do que você pense sobre Vladimir Putin ou a Rússia, eles podem estar errados, podem estar certos. Essa não é a questão. O problema é que não previmos a possibilidade de uma solução diplomática para o conflito. Então ninguém se preparou para essa possibilidade. E ninguém pensou que provavelmente desde o início do conflito teria sido mais eficaz tentar resolver o problema diplomaticamente. Na verdade, a Ucrânia reconheceu essa questão muito cedo e iniciou, já em 25 de fevereiro de 2022, um processo diplomático que seguiu para Istambul e assim por diante. Mas os europeus, em vez de aproveitarem a oportunidade oferecida por Zelensky e dizerem, certo, vamos apoiá-lo na busca de uma solução política, não. Eles fizeram todo o possível para arruinar as tentativas de Zelensky e para retornar a militarização da situação, a uma militarização ainda maior do conflito. E isso é algo que, sinceramente, eu não consigo entender. Porque até os próprios ucranianos queriam uma solução política. E os europeus recusaram isso. Então isso significa que temos pessoas que não são apenas incompetentes, mas que têm uma total falta de visão sobre o que querem alcançar. Ou melhor dizendo, que nem sequer querem a paz. Or better said, they don't want to have an appease, and by the way, that's exactly what Ursula von der Leyen said. Aliás, foi exatamente isso que Ursula von der Leyen disse em setembro de 2022, em seu discurso à União Europeia, quando apresentou o Estado da União Europeia. Ela afirmou que não haveria apaziguamento. Portanto, essa ideia de que a crise poderia ser resolvida por meio de esforços diplomáticos foi completamente descartada. E isso é algo que pessoalmente não consigo entender, porque contradiz toda a tradição que tínhamos na Europa. Mesmo durante a Guerra Fria, mesmo quando havia conflitos entre os Estados Unidos e o Vietnã, ou entre os Estados Unidos e outras entidades na América do Sul, os europeus sempre tentaram oferecer seus bons ofícios para ajudar a resolver a crise e desempenhar um papel de mediação entre as partes. Então já passamos desse ponto. A Europa se tornou mais belicosa do que até mesmo os Estados Unidos, em certa medida. E isso é algo que eu não consigo entender, especialmente porque a Europa é mais vulnerável do que os Estados Unidos às consequências. Vimos isso com a Síria, por exemplo. Apoiamo-nos na rebelião contra Bashar al-Assad. Tudo bem, mas a consequência disso foi que aceitamos os opositores de Bashar al-Assad em nossos países como migrantes e assim por diante. E hoje é possível ver o resultado na Suécia e em outros países. Quero dizer, isso se tornou um verdadeiro problema social, porque nunca antecipamos as consequências. Em vez de tentar mediar entre as partes, tomamos partido de uma delas, e não estávamos preparados para isso. E essa é a lição da crise síria, aliás. Mas estamos repetindo exatamente o mesmo erro com o Afeganistão. Não havia absolutamente nenhuma razão para a Europa se envolver no Afeganistão, por exemplo. Teríamos nos saído muito melhor oferecendo bons ofícios para ajudar a resolver a crise entre os Estados Unidos e o Afeganistão. E nas crises atuais que temos no Irã, na Palestina e na Ucrânia, a Europa poderia desempenhar um papel fundamental. Mas é exatamente aí que vemos a contradição. Ninguém fala sobre a Europa. Quero dizer, tivemos esse chamado acordo de paz, um acordo de cessar-fogo para Gaza, e ainda assim, ninguém fala sobre a Europa. A Europa simplesmente não aparece em lugar nenhum. A mesma coisa com o Irã. Quero dizer, exceto que estamos falando de uma sanção imediata, mas nem sabemos o motivo. E sem mencionar a Ucrânia. Então a Europa se tornou totalmente inexistente. Porque a Europa tende a ter medo dos Estados Unidos e a se comportar de acordo com o que os Estados Unidos esperam, o resto do mundo perdeu a confiança. E é por isso que, na verdade, estamos agora provocando a construção de um mundo alternativo, por assim dizer. Um com capacidades e potencialidades que o Ocidente não tinha até depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o Ocidente precisou de uma locomotiva para se desenvolver.
to develop itself. That's what the US were just after World War II. Foi isso que os Estados Unidos foram logo após a Segunda Guerra Mundial, permitir o desenvolvimento do mundo ocidental, com algum sucesso. Mas hoje, é claro, o resto do mundo não tinha uma locomotiva. Agora tem uma, e essa é a China, apoiada pela Rússia. Os maiores países do planeta estão de fato conectados entre si. Eles não estão em uma aliança formal, mas são relacionados e prontos para cooperar. Estão preparados para resolver suas questões por meios diplomáticos entre eles, o que significa que estamos vendo a construção de um mundo alternativo neste planeta. E é isso que o Ocidente não entendeu. Se continuarmos desse jeito, veremos o resto do mundo se afastar ainda mais de nós, e seremos nós os isolados no fim. Isso provavelmente acontecerá mais cedo do que imaginamos, simplesmente porque, se falarmos de novas ou emergentes tecnologias limpas, onde estão os países que lideram nisso? Eles estão na Ásia. Já não estão mais na Europa. E por isso, podemos sofrer muito mais do que percebemos, por não termos uma política de abertura e confiança. Uma política de confiança com o resto do mundo. O ministro das Relações Exteriores da Hungria esteve aqui ontem, fez um discurso e alertou que havia uma crise na Europa, uma crise de racionalidade e bom senso. Ele estava mais ou menos resumindo o que você disse, concentrando-se nas mesmas ideias. Ele perguntou à União Europeia, por que trocar energia barata por energia cara, quando sabemos que o outro lado pode diversificar seu suprimento, mas nós não conseguimos realmente diversificar nossas importações? E não há resposta para isso. Isso mostra que não houve muito pensamento por trás dessas decisões. Além disso, olhando para 2014, poderíamos ter pensado, este é o momento de dar um passo atrás e nos perguntar, por que precisamos lutar contra os russos em tudo? Porque se eles têm alguns interesses estratégicos que parecem legítimos e que podemos aceitar e harmonizar, então certamente isso deve ser feito antes de iniciar uma confrontação total com o objetivo de derrotar o outro lado. Mas ainda assim, há esse avanço. E você viu isso, como mencionou, também em 2019. Quero dizer, a maioria dos ucranianos naquela eleição, 73%, votou pela Plataforma da Paz. Mas foram os europeus que, principalmente, financiaram as ONGs que essencialmente alertavam ou impediam Zelensky de realmente implementar o resultado democrático. E isso me parece estranho, porque, novamente, se queremos lutar contra os russos, tudo bem, se esse é o objetivo, então definam claramente os objetivos. Mas nós sabíamos que os ucranianos não poderiam derrotar a Rússia. Não queríamos nos envolver diretamente e lutar contra a Rússia. Então tiramos o caminho diplomático, a escolha democrática dos ucranianos e colocamos a Ucrânia no caminho da guerra, que sabíamos que eles não poderiam vencer. E mesmo agora, quando se fala em talvez envolver a OTAN de alguma forma, bem, você sabe se a OTAN se envolver, ou se envolve para vencer, ou não se envolve de jeito nenhum. Caso contrário, vai apenas desacreditar todo o bloco militar. Então não faz sentido para mim quando os franceses querem enviar talvez 2.000 soldados. Por quê? Isso simplesmente me surpreende muito. É totalmente irracional. Bem, quero lhe perguntar sobre outra questão que surgiu, porque os russos parecem interpretar isso como algo irracional também. Eles também acham que podemos estar tomando medidas em direção à guerra, com a União Europeia se fortalecendo ao mesmo tempo em que os russos querem restaurar sua capacidade de dissuasão. Então os russos estão se reforçando, inicialmente com mais Oreshniks e veículos blindados. Mas agora há esse novo míssil, o míssil nuclear Burevestnik. Como coronel e oficial de inteligência, como o senhor avalia isso? Sei que o senhor está aposentado agora, mas parece que nossos próprios analistas de inteligência não têm muitas informações sobre esse míssil. Como o senhor interpreta isso e por que isso é importante?
Na verdade, bem, tecnicamente parece muito com um Tomahawk. A diferença essencial é que, por ser movido à energia nuclear, ele tem alcance ilimitado. Isso significa que se você não consegue alcançar o inimigo por causa de um sistema de defesa aérea, pode atacá-lo por trás. Quero dizer, tecnicamente, ou teoricamente, você pode atacar o inimigo não enviando um míssil 1.000 quilômetros à frente, mas enviando 39.000 quilômetros ao redor e atingindo o inimigo por trás. 39,000 kilometers from and attack the enemy from behind. I put it that extremely simply, but that's the Eu coloquei isso de forma extremamente simples, mas essa é a essência do problema que o Burevestnik representa para a OTAN, porque é um sistema que pode de fato alcançar qualquer ponto do planeta. E como ele voa a uma altitude de 25 a 100 metros, pode basicamente contornar quase qualquer sistema de defesa aérea, e na prática, não seria detectado. Então, isso muda o jogo até certo ponto. Mas o verdadeiro problema aqui é que, além dessas novas armas que estão surgindo, e aliás note que os russos aparentemente estão desenvolvendo essas armas, elas vêm sendo desenvolvidas há anos. O Burevestnik está em desenvolvimento há anos. Nós sabemos disso. Não é algo completamente novo. Ele foi oficialmente apresentado, mas é um dispositivo que vinha sendo desenvolvido há anos. Os russos decidiram anunciar oficialmente sua existência agora, assim como fizeram com o Oreshnik. Cada vez que eles divulgam esse tipo de equipamento novo, sim, oficialmente novo, é quando sentem que há uma ameaça. Portanto, há um aspecto de dissuasão em liberar essas imagens e sistemas. O Oreshnik, em novembro do ano passado, foi apresentado depois que a Ucrânia realizou um ataque a Bryansk usando um míssil. Foi nesse momento que Zelensky teve discussões com o governo Biden sobre a possibilidade de realizar ataques em território russo. E até onde sei, o governo Biden nunca permitiu isso. To my knowledge, the Biden administration never allowed this, and Zelensky tried to force. E Zelensky tentou forçar a situação, lançando um ataque com mísseis. Eles o lançaram extremamente perto da fronteira, no alcance máximo possível para atingir Bryansk, que fica a cerca de 120 quilômetros da fronteira. Então tiveram que chegar muito perto do lado russo para fazer isso, apenas para dar uma espécie de demonstração, na verdade. E em resposta, como havia alguns rumores de que Biden poderia aceitar a ideia de permitir ataques de longo alcance, os russos responderam com o Oreshnik, contra a instalação de Yuzhmash em Dnipropetrovsk, que aliás também era uma fábrica de produção do míssil Aheim-2 ou Grom-2, um novo míssil que havia sido apresentado no verão de 2024 pelos ucranianos. E aquele era um míssil de longo alcance, projetado para atingir algo em torno de 500 quilômetros. Assim, ele poderia alcançar Moscou e foi produzido em Yuzhmash, pelo menos em parte. Por essa razão, os russos aproveitaram a oportunidade para demonstrar o poder do míssil Oreshnik e atacaram a instalação de Dnipropetrovsk. E aqui temos quase o mesmo cenário, porque houve toda aquela discussão e idas e vindas de Trump em relação ao míssil Tomahawk, dizendo sim, não sei. Então os russos decidiram tornar público o Burevestnik para dizer, seja qual for a sua decisão, temos uma resposta melhor para isso. Acho que é praticamente o mesmo cenário que vimos se desenrolar aqui. Mas além disso, há algo que você mencionou, o papel da Europa e da OTAN. Podemos ver que a OTAN, como organização, como aliança, na verdade não tem estado envolvida no conflito. Há países da OTAN envolvidos, obviamente, o Reino Unido, a França e assim por diante, mas não a aliança como tal. E vemos até uma discrepância crescente de mentalidade em relação aos Estados Unidos, que são a pedra angular da OTAN, porque a OTAN foi construída em torno do poder nuclear americano. Quero dizer, é uma aliança nuclear, como Jens Stoltenberg repetiu muitas vezes. A OTAN é uma potência nuclear, mas potência nuclear significa que ela foi concebida para um tipo de conflito diferente daquele que temos na Ucrânia. Na verdade, a OTAN está impotente aqui. It's not, in fact, NATO is powerless
it's too powerful, if you want, which is kind of É poderoso demais, por assim dizer, o que é meio estranho, porque tendemos a dizer que a OTAN é fraca. Mas, filosoficamente, politicamente ou estrategicamente, a OTAN não foi concebida para um conflito pequeno. Ela foi criada para um confronto em larga escala entre potências nucleares. E essa é a lógica por trás dela. É exatamente por isso que, na verdade, para oferecer algum tipo de garantia de segurança, você deve se lembrar de que, no ano passado, em 2024, foram assinados todos aqueles tratados bilaterais entre a Ucrânia e os países da OTAN. Porque não se pode usar a OTAN para isso. Então, tiveram que recorrer a tratados bilaterais. E é também por isso que a União Europeia percebeu que precisava de um pilar de defesa. Quero dizer, sempre existiu a ideia de que a Europa deveria ter um pilar de defesa em seu conjunto. O problema é que se focarmos na Europa agora, uma política de segurança, seja nacional ou multilateral, como no caso da Europa, sempre se baseia em dois pilares fundamentais: política externa e política de defesa. E os dois são complementares, provavelmente no mesmo sentido em que Clausewitz disse que a guerra é a continuação da política por outros meios. Ou seja, é preciso trabalhar com ambos os pilares para garantir a segurança. O que vimos nos últimos anos é que tanto a China quanto, especialmente a Rússia, têm jogado com isso. Eles têm os dois pilares, usam a diplomacia tanto quanto a política de defesa. É por isso que primeiro tentaram resolver o conflito, ou a crise, na Ucrânia por meio de uma solução diplomática, os acordos de Minsk. Quando isso falhou, e a situação chegou ao ponto em que eles precisaram responder militarmente, decidiram pela intervenção em 24 de fevereiro de 2022. Mas isso mostra que, do ponto de vista russo, é possível usar a força e a diplomacia de forma alternada e complementar. Foi essencialmente isso que eles fizeram em 24 de fevereiro de 2022, quando lançaram aquela grande ofensiva em direção a Kiev. A ideia era pressionar o governo, pressionar Zelensky, para forçar negociações. E funcionou. Funcionou porque, em 25 de fevereiro, Zelensky pediu uma primeira rodada de negociações diplomáticas. First negotiation round. Então, essa ideia de usar a força, alternando entre força e diplomacia, para alcançar objetivos estratégicos, é absolutamente clara na mente e na estratégia dos russos. Isso é algo que, intuitivamente, nós na Europa entendemos que deve ser assim. O problema é que percebemos que a Europa não tem nenhuma política externa, nenhuma política de defesa. E mesmo que tenhamos instituições, nomeadamente o Serviço Europeu de Ação Externa da União Europeia, chefiado por Kaja Kallas, que é, em certa medida, o Ministério das Relações Exteriores da União Europeia. Esse ministério é totalmente ineficaz. Quero dizer, Kaja Kallas é totalmente ineficaz. É até contraproducente, mas isso é outro assunto. É totalmente ineficaz. Another topic. It's totally ineffective. So that means that now the European Union. Isso significa que agora a União Europeia está tentando construir um aparato de defesa. Na verdade, eles construíram o segundo pilar sem perceber que o primeiro nem sequer existe. Então estamos andando em círculos aqui. E isso também, bem, voltamos ao que eu disse antes, é uma falta de estrutura conceitual na forma como abordamos os problemas. A Europa quer ser uma potência militar agora, sob Ursula von der Leyen, com a militarização que você acabou de mencionar. Mas não é a ferramenta certa para isso. E mesmo que quisesse, a militarização, ter uma força europeia, ou um exército europeu, ou uma aliança europeia, chame como quiser, levaria décadas para ser construída. Nem mesmo a OTAN é perfeita, e nem a OTAN conseguiu se ajustar à situação que temos desde o fim da Guerra Fria. We had after the end of the Cold War. So that means that since 30 years. Isso significa que nos últimos 30 anos, a OTAN não conseguiu se ajustar à nova situação. Ela ainda se baseia no mesmo conceito antigo de guerra nuclear, toda a ideia de guerra nuclear. E é exatamente por isso que não se adaptou à situação atual. Essa questão surgiu quando a OTAN se envolveu no Afeganistão.
Mas mesmo lá, faltava uma doutrina para lidar com o Afeganistão. Na verdade, no Afeganistão, a OTAN era apenas uma subsidiária das forças dos Estados Unidos. E foi por isso que, progressivamente, e eu me lembro que em 2008 ou 2009, a Suíça foi convidada a participar da operação da OTAN no Afeganistão. Eu desaconselhei isso, porque eu era o assessor militar do Ministério das Relações Exteriores, e aconselhei o Ministério a não participar, já que eu disse que, bem, em alguns meses, por volta das eleições de meio de mandato, não haveria mais comando da OTAN no Afeganistão. Tudo ficaria sob comando dos Estados Unidos. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram fundindo os comandos progressivamente, porque a OTAN não é estruturada para esse tipo de conflito. Os americanos estão mais bem preparados para isso, do ponto de vista puramente estrutural. Não estou dizendo que foram mais bem-sucedidos, mas estavam mais preparados. A OTAN, no entanto, definitivamente não estava. E, portanto, isso deveria ter provocado uma reflexão dentro da OTAN sobre qual é o papel da aliança hoje. E essa questão, eu sei que essa questão é feita, porque conheço pessoas dentro da OTAN que estão trabalhando nisso, mas ela nunca chegou ao nível político. Ela permanece com algumas pessoas boas, muito inteligentes, aliás, mas fica no nível técnico, por assim dizer. Nunca chegou ao nível político, porque nesse nível temos exatamente o que você ouve de Mark Rutte e outros. A narrativa é mais importante do que os fatos no terreno. Como resultado, a OTAN continua como está. E hoje, acho que até ajustar a OTAN às realidades do pós-Guerra Fria na Europa seria visto como uma concessão aos russos. Portanto, como resultado, ninguém sequer se sente tentado a fazer isso. As a result, nobody is even tempted to do that. But I think, and personally, I am not against the Mas eu acho, e pessoalmente, não sou contra a ideia de ter uma estrutura que reúna os instrumentos de defesa que temos na Europa. Afinal, foi isso que os aliados fizeram na Segunda Guerra Mundial. Se viermos a enfrentar uma ameaça, não estou dizendo que será amanhã, e nem sei de onde, aliás, não tenho certeza de que viria da Rússia. Mas, de qualquer forma, a mesma pergunta poderia ser feita à Suíça. Ela precisa de um exército ou não? Mesmo que hoje não vejamos um inimigo, acho que o velho provérbio se aplica. Você sempre tem um exército em seu território. Ele é seu ou de outra pessoa. Portanto, acho sensato ter um exército, embora provavelmente não uma capacidade de defesa completa, mas sim uma espécie de núcleo de defesa. Isso precisa ser ajustado à situação. To be adjusted to the situation. In any case, it's not a bad idea to put those. De qualquer forma, não é uma má ideia reunir essas forças para criar algum tipo de sinergia e efeito dinâmico por meio dessa coalizão, ou aliança, se preferir. O problema é que o objetivo da aliança deve ser claro, e a configuração da estrutura de comando precisa ser ajustada às realidades e à ameaça prevista. Quero dizer, vemos hoje que a OTAN é, e provavelmente é bom ter algum tipo de dissuasão nuclear, quero dizer, por que não? Mas vemos que a OTAN não está dimensionada para o tipo de problemas que temos na Europa, o que significa que deve haver algo mais que venha, seja em acréscimo ou em complemento à OTAN, para resolver esses problemas. Mas, novamente, isso significa que é preciso ter líderes racionais nessas organizações, porque essa não deveria ser uma estrutura que cria novos conflitos, e sim uma que os previne. E definitivamente, não é assim que os países da OTAN têm entendido isso. Quero dizer, vemos isso claramente com a França e o Reino Unido. Em especial, nós iniciamos guerras, e não preciso lembrar, Iraque, Líbia, Síria e assim por diante. Essa é a velha mentalidade colonial que ainda temos na Europa. Algo de que deveríamos nos livrar, mas que ainda persiste. O poder militar não deve ser usado para criar novos conflitos, e sim para evitá-los. E isso é algo que, se ouvirmos com atenção os Estados Bálticos, por exemplo, eles estão sempre tentando instigar novas tensões e transformar cada pequeno incidente de fronteira em um grande problema estratégico. Quero dizer,
Definitivamente não é isso que vejo como o futuro da segurança na Europa, porque com esses países estamos fadados a acabar em algum tipo de guerra ou grande conflito no continente. E novamente, quando os russos entraram na Ucrânia, foi para lidar com o problema específico da ameaça à população em Donbass. Essa foi a justificativa para entrar na Ucrânia com força militar. Não foi para iniciar uma guerra total contra o Ocidente. E como o chefe do Estado-Maior da Força Aérea Francesa disse recentemente, a ideia de que o objetivo é eventualmente chegar a Paris ou algo assim, isso simplesmente não é o caso. The aim eventually is to reach Paris or whatever. I mean, this is just kind of absurdity that we create. Quero dizer, esse é exatamente o tipo de absurdo que criamos para, digamos, promover a ideia de que devemos remilitarizar a Europa. E não tenho nada contra reconstruir um complexo militar industrial. Por que não? Mas, novamente, isso precisa estar ligado à racionalidade estratégica. A melhor segurança que podemos ter é manter boas relações com nossos vizinhos. Essa é a melhor segurança que podemos ter. E, portanto, há uma complementaridade com a defesa. Se você tem uma boa política externa, se é capaz de antecipar problemas, então, é claro, não precisa realmente de força militar. Se você é incapaz de dialogar com as pessoas, porque não quer, como é o caso na Europa hoje, então, é claro, precisa de força militar. É sempre uma questão de equilíbrio. It's always a question of balance. And we need, and here this is the problem of maturity of our leadership. E precisamos, e aqui está o problema de maturidade na nossa liderança europeia, eles não conseguiram encontrar o equilíbrio certo entre os dois pilares da política de segurança, a política externa e a política de defesa. Acho que é aí que temos o grande problema. Se quisermos remilitarizar, reconstruir nossas forças armadas, por que não? Mas, novamente, por que deveríamos gastar muito dinheiro reconstruindo esse instrumento se temos outras prioridades, como reconstruir nosso tecido industrial e coisas do tipo? Veja, provavelmente há outras prioridades. Então, por que não ter armas melhores? Nenhum problema com isso. Mas, mais uma vez, tudo isso deve ser visto em contexto, compreendido dentro de um quadro racional. Devemos ter a segurança de que precisamos, não a segurança que desejamos ter. Not the security we wish to have. Parece-me que a principal força da OTAN era seu efeito dissuasório. Mas grande parte dessa dissuasão se baseava no fato de ser uma aliança defensiva e de manutenção do status quo. Quando ela se tornou, digamos, revisionista após a Guerra Fria, por exemplo, ao se expandir em direção à Ucrânia, isso forçou ou levou a Rússia, em certa medida, a agir. E agora, quando estamos lançando mísseis na Ucrânia, ou quando os russos dizem que os britânicos estavam por trás do ataque ao seu sistema de dissuasão nuclear, a dissuasão passa a ter outro significado. Já não é mais tão simples. Você nos ataca, nós atacamos você. Agora, dissuasão parece significar que vamos lançar nossos mísseis contra suas cidades, e vocês não ousam retaliar. Caso contrário, isso acionará nossa dissuasão. E gradualmente subimos essa escada de escalada, quase provocando os russos novamente, muito parecido com o que fizemos em 2014, para que tomem alguma ação. Neste ponto, parece que estamos em uma situação perigosa, porque podemos ou lutar contra os russos e talvez acabar com o mundo, ou recuar. Mas então a dissuasão da OTAN está sendo minada e enfraquecida, o que era sua principal força desde o início. Bem, coronel, muito obrigado por dedicar seu tempo. É sempre muito esclarecedor. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Tenha um bom dia em Minsk.